Hebreus capítulo 10, verso 32 até o versículo de número 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Até aqui, até o versículo 39, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quando nós consideramos sobre a nossa vida cristã, e o que é a vida cristã? É a nossa nova vida com Deus, é a nossa nova vida com o Senhor, que se inicia no novo nascimento, que se inicia na regeneração e que se estende até a consumação da nossa salvação, quando glorificados na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Então, quando nós consideramos a vida cristã dentro dessa perspectiva, nós percebemos que ela pode e deve ser, sim, comparada com uma maratona. Via de regra, eu gosto de usar essa ilustração, ou seja, comparar a vida cristã como uma maratona, que é essa prova do atletismo, a maior de todas, onde o corredor tem que percorrer aproximadamente 42 quilômetros para poder, assim, concluir a tal prova. Então, em termos espirituais, a vida cristã é, por assim dizer, a nossa maratona espiritual. E dentro dessa maratona espiritual que se inicia na nossa salvação, o que é que se requer de nós, meus irmãos? O que é que se requer de nós, minhas irmãs? Para que nós iniciemos essa prova, para que nós possamos continuar nessa prova e, enfim, poder concluí-la pela graça e para a glória do nosso Deus. Nós precisamos de foco, nós precisamos de objetivo, nós precisamos de perseverança, assim como os atletas que correm no sentido humano a maratona, eles precisam foco, objetivo e perseverança. Quando nós não temos essas coisas em termos espirituais, quando a gente não observa essa necessidade de nós focarmos na nossa vida cristã, de termos metas espirituais, de nós perseverarmos no nosso caminho com o Senhor, a nossa vida com Deus, ela passa a ser insossa. A nossa vida com Deus, ela passa a ser desestimulante. A nossa vida com Deus passa a ser entediante. A nossa vida com Deus, ela passa a ser infrutífera. Por fim, quando a pessoa não reverte esse terrível quadro, eles acabam abandonando essa carreira cristã, acabam abandonando o seu caminhar com Deus, o seu caminhar com o Senhor, aquilo que a gente pode chamar de corrida da fé. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, essa é a realidade na vida de muitos, sim, de muitos que professam ser cristãos, ou pelo menos num dado momento das suas vidas eles professaram. Eles começaram bem a jornada, mas ao longo do percurso
devido a vários fatores internos e externos, às vezes falta de apoio, às vezes tentações, às vezes queda, às vezes mau testemunho, às vezes falta de ensino, às vezes falta de crescimento na graça, acabaram enfraquecendo a sua vida espiritual e assim se estagnaram, vamos assim dizer, no seu caminhar com Deus. Infelizmente, são muitos em que o primeiro amor acaba se esfriando e eles não conseguem dar prosseguimento, eles não conseguem prosseguir na sua jornada com Deus, na sua jornada espiritual. Infelizmente, esse é o triste quadro na vida de alguns. Esse texto que nós acabamos de ler, ou seja, Hebreus capítulo 10, versículos 32 até o versículo número 39, mostra, meus irmãos, mostra, meus amigos, essa triste realidade que nós estamos a considerar, que nós estamos aqui a ressaltar. Deus, através do autor sagrado, que nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, ele exorta os irmãos para que os irmãos permanecessem firmes na fé, permanecessem firmes na jornada cristã, permanecessem firmes nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. O autor sagrado aqui, ele se dirige, especificamente falando, a judeus que haviam abandonado o judaísmo e que se voltaram para o cristianismo, mas que, infelizmente, nesse instante em que a carta estava sendo escrita, estavam com a sua fé desestabilizada e alguns estavam retornando para o judaísmo. Então, era a triste realidade que enfrentava alguns irmãos. Consciente dessa triste realidade, o autor sagrado, ele escreve dentro desse objetivo, ele escreve dentro dessa finalidade de quê? De assistir aos irmãos, estimulá-los, fazer com que eles fossem motivados a não voltar atrás, mas seguir adiante, seguir com firmeza, seguir com vigor, seguir com perseverança espiritual. E são as coisas que Deus ele requer de nós, para que nós iniciemos a nossa jornada da fé e possamos concluir essa mesma jornada da fé. Diante disso, meus irmãos, meus amigos, nós podemos nos perguntar, nós podemos nos indagar, quais são as orientações, quais são os conselhos que a palavra de Deus dá para aquelas pessoas que se encontram numa situação de fraqueza, numa situação de desestabilidade espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor. Será que a Bíblia, ela trata dessa realidade? Será que ela fornece conselho, instrução, orientação para as pessoas que estão fracas em termos espirituais, a fim de que elas possam permanecer no caminho do Senhor com firmeza, com vigor, com perseverança espiritual? Sim, e é o que nós iremos tratar com a graça de Deus na noite de hoje. Com base nesse texto que nós estamos considerando, com base nesse texto que temos diante de nós, eu queria considerar, meus irmãos, meus amigos, pelo menos 1, 2, 3 conselhos que a Bíblia dá àqueles que se encontram fracos em termos espirituais, a fim de que se firmem. Conselhos que a Bíblia dá àquelas pessoas que estão firmes em termos espirituais, para que elas possam permanecer ainda mais firmes no seu caminho com o Senhor. Porque é assim que a gente deve observar a nossa vida com Deus. Às vezes nós estamos fracos e precisamos de fortalecimento. Às vezes nós já estamos fortes e precisamos permanecer nessa força. Então, o nosso objetivo na noite de hoje, com a graça de Deus, é considerar essas três orientações, esses três conselhos que as Escrituras Sagradas, que a Palavra de Deus, ela nos dá, quer seja para os fracos no sentido espiritual, para que se fortaleçam, quer seja para aquelas pessoas que já estão firmes, para que se firmem ainda mais no caminho de Deus, no caminho do Senhor. É por isso, meus irmãos, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: firmando-se no Senhor. Firmando-se no Senhor. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então esses três conselhos? Quais são então essas três orientações que o texto aqui que nós estamos a considerar nos fornece, para que nós possamos
revigorar a nossa vida espiritual, para que nós possamos manter a nossa firmeza espiritual e, enfim, concluirmos a nossa maratona com Deus, para que desta forma nós possamos desfrutar da glória eterna juntamente com o Senhor para todo sempre. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o primeiro conselho, meus amigos, que nós temos nesse sentido é que nós devemos, em primeiro lugar, nos lembrarmos das experiências passadas com Deus. O primeiro conselho: lembre-se das experiências passadas com Deus. Lembre-se das experiências passadas com Deus. Olhem só o que nós encontramos no versículo número 32, Hebreus capítulo 10, somente o versículo 32 por hora. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Deus, Ele ordena, sim, Deus, Ele ordena aos hebreus a se lembrarem do passado, dos primeiros dias da sua conversão, dos primeiros dias da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Lembrem-se daquilo que a gente falou agora há pouco, que ele está se dirigindo a judeus que haviam trocado o judaísmo pelo cristianismo, mas que agora estavam sendo tentados a voltar do cristianismo para o judaísmo novamente. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, o que é que eles deveriam fazer? Qual é a orientação, qual é o conselho que o autor sagrado dá? Eles deveriam se lembrar, sim, se lembrar do passado. Eles deveriam se lembrar, sim, dos dias em que, logo após a conversão, eles foram atribulados, eles vivenciaram adversidades, mas mesmo dentro daqueles quadros contrários, Deus os sustentou com a sua graça, com a sua misericórdia, impedindo que eles esfriassem quanto ao seu amor para com Deus, quanto ao seu amor para com o Senhor. Essa expressão, depois de iluminados, significa justamente isso. Depois de salvos, depois de regenerados, depois que tiveram uma experiência salvífica com Jesus Cristo. Eles passaram, como o texto aqui nos diz, por lutas, eles passaram por sofrimentos, eles passaram por dificuldades nesse primeiro processo, ou nesse primeiro período de conversão, mas mesmo assim, Deus, Ele não os abandonou. Mesmo assim, Deus os susteve. Mesmo assim, Deus os fortaleceu para que eles pudessem permanecer, para que eles pudessem perseverar, assim como eles estavam no caminho do Senhor e prosseguir nesse caminho sem retroceder para trás, sem retroceder para a falsa religião. Então, dentro da perspectiva do autor sagrado, o conselho que ele dá é justamente esse. Deus fortaleceu a vocês no passado. Deus os auxiliou a cada um de vocês no passado. Não foram fáceis os dias iniciais da conversão de vocês. Vocês sofreram, vocês passaram por adversidade, vocês foram perseguidos, vocês foram atribulados por causa do Evangelho. Contudo, mesmo nessas circunstâncias adversas, Deus operou com a sua graça, Deus operou com a sua misericórdia, estabilizou a fé de vocês, para que assim vocês pudessem perseverar. Então, o que eles precisavam fazer era justamente isso, voltar a sua atenção para trás. Lembrar-se desses dias, considerar o passado e trazer isso para uma realidade presente, para que assim eles pudessem alimentar a fé, para que assim pudessem alimentar a sua confiança no Senhor, para que assim pudessem seguir adiante na sua jornada cristã, na sua jornada com Deus. E olha, meus irmãos, e olha, meus amigos, que
E não foi fácil a vida dessas pessoas para as quais o autor sagrado aqui escreve. Quando você olha versículo 32, quando você olha versículo 34, você vai ter aqui um resumo de tudo aquilo que elas passaram no passado, das dificuldades que vivenciaram, mas mesmo assim Deus as susteve, e por isso o autor sagrado faz essa lembrança, dá esse conselho: lembrem-se do passado. Veja como Deus ajudou a vocês, como Ele continuará a ajudar. Olhem para aquilo que Deus já fez e prossigam na caminhada cristã. Olhem só as dificuldades pelas quais eles passaram. Versículo 33 e versículo número 34. Ele diz: ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eles sofreram, padeceram por causa do Evangelho. Versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles foram perseguidos, alguns foram presos, outros tiveram os seus bens materiais confiscados. Então, foi uma situação, sim, adversa. Foi uma situação, sim, difícil. E olha que, conforme nós estamos considerando, aconteceu logo nos primeiros dias de conversão, quando eles eram novos convertidos. Contudo, mesmo dentro desse quadro terrível, repito, Deus os sustentou, e por isso o autor sagrado dá esse conselho. Que conselho? Olhem para trás. Que conselho? Considerem o passado. Não como mero saudosismo, não jamais. Mas considerem aquilo que Deus fez por você. Atentem à maneira como Deus tratou a vida de cada um de vocês. E percebam que o mesmo Ele pode continuar fazendo, por isso não abandonem o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente extrai uma lição para as nossas vidas. Ou seja, quando eu, quando você, quando nós estivermos passando por crises espirituais, e muitas vezes a gente passa por crises espirituais. Muitas vezes vêm dúvidas ao nosso coração. Muitas vezes nós presenciamos o mau testemunho de alguns ditos cristãos. Muitas vezes nós somos ridicularizados por causa do Evangelho. Outras vezes nós passamos por situações difíceis quando as tentações nos sobrevêm, e tudo isso serve para querer desestimular a nossa vida, o nosso coração, de nos mantermos nos caminhos de Deus, de nos mantermos no caminho do Senhor. Isso são crises espirituais pelas quais muitas vezes nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, vivenciamos ao longo da nossa jornada cristã. Isso não é impossível, não, muito pelo contrário, isso é real. Durante a nossa caminhada, sobretudo quando a gente tem uma longa caminhada cristã, não são poucas as circunstâncias, não são poucos os momentos onde a gente parece ver o inferno, ele se dando na nossa vida, querendo nos tirar de maneira muito forte dos caminhos do Senhor. Quando isso acontecer, quando a nossa fé estiver fraca, quando a nossa confiança estiver abalada, quando nós não estivermos com aquele vigor espiritual que nós tínhamos no passado, o que é que a gente deve fazer? A gente deve olhar, a gente deve voltar a nossa atenção para o passado e nos lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, Ele sempre esteve conosco, que Deus, Ele sempre nos auxiliou ao longo da nossa jornada cristã, que Deus, Ele sempre nos supriu com a sua graça, que Deus, Ele sempre derramou a sua misericórdia, naqueles instantes cruciais que muitas vezes ocorreram em nossas vidas, e Ele não nos abandonou, para que hoje, eu, você, todos nós, pudéssemos estar aqui. Então, nos lembremos nessas coisas. O Deus que fez no passado pode fazer no presente. O Deus que fez no passado pode continuar fazendo no futuro. E é isso que nos estimula, é isso que nos revigora, é isso que nos dá a motivação para a gente seguir adiante. Por mais difícil, por mais complicada, por mais adversa que seja a nossa caminhada com Deus. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, quanto mais
a gente se posiciona diante do Senhor, de ser fiel, de ser perseverante, de cada vez mais aprofundar nossa comunhão com o Senhor, de cada vez mais nos dispormos ao seu serviço, mais a gente encontra contrariedade, mais a gente experimenta adversidade. Às vezes a gente fica até se questionar se a nossa vida não era mais tranquila antes, quando nós não tínhamos a Cristo, dada muitas vezes a opressões que nós passamos no nosso caminhar com Deus. Mas é assim. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu, lá em João 16:33, que no mundo nós passaremos por aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele, Cristo, venceu o mundo. O apóstolo Paulo, mais adiante, quando escreve a Timóteo, ele fala a mesma coisa, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão tribulação. Então, a vida do cristão é sempre assim, é dificuldade, é adversidade, é problema, é provação. E o que fazer? Se desesperar? Não. E o que fazer? Voltar para trás? Não. Mas nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus já nos fez, nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus já operou na nossa vida, esquecer e nos lembrar, melhor dizendo, que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Se ele nos ajudou no passado, se ele nos auxiliou no passado, ele vai nos ajudar, ele vai nos auxiliar no presente, no futuro, até podermos terminar a nossa jornada cristã. Portanto, não pare, siga adiante. Se porventura você está fraco, se fortaleça. Se porventura você está desestimulado, que você possa fortalecer a sua fé. Mas siga adiante, siga em frente, siga adiante, não pare. Porque Deus nos chamou para que a gente possa completar a nossa carreira e assim podermos concluir o plano glorioso de salvação que Ele destinou para cada um de nós desde toda a eternidade na pessoa de Cristo Jesus. Então, qual é o primeiro conselho para aqueles que estão frágeis em termos espirituais? Qual é o primeiro conselho para aqueles que estão fracos em termos de vida com Deus? Lembre-se do passado, daquilo que Deus já fez. Lembre-se do passado, daquilo que Deus já operou. Qual o conselho que Ele dá para que nós nos mantenhamos na força do Senhor em relação à nossa vida com Ele? Lembre-se do passado, daquilo que Deus fez, daquilo que Ele continuará a fazer, daquilo que Ele faz, e siga adiante para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Então, esse é o primeiro conselho que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há um segundo conselho que nós temos aqui nesse texto diante de nós, para aquelas pessoas que estão fracas, debilitadas em termos espirituais, para aquelas pessoas que querem continuar firmes no caminho do Senhor. Se de um lado nós devemos nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós no passado, em segundo lugar, nós precisamos nos apegar com confiança em Deus. É o segundo conselho. Apegue-se com confiança em Deus. Apegue-se com confiança em Deus. Olha só o que nós encontramos no versículo de número 35. Hebreus capítulo 10, somente o verso número 35. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Repetindo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aqui nesse verso, meus irmãos, meus amigos, Deus, Ele ordena. Sim, Deus, Ele ordena. Ordena aos hebreus a não abandonarem a sua confiança em Deus, a não abandonarem a sua confiança no Senhor. Essa palavra confiança, que nós encontramos aqui no versículo 35, literalmente falando, ela significa ousadia. Literalmente falando, ela significa destemor. Literalmente falando, ela significa coragem. Então, é a ousadia em Deus que nos leva a descansar e descansar completamente no Senhor. Era dessa forma, meus irmãos, era dessa maneira, meus amigos, que aqueles irmãos para os quais o autor sagrado está aqui escrevendo, eles deveriam agir, eles deveriam proceder.
Eles deveriam ter essa confiança, esse destemor, essa coragem de esperarem, mas esperarem mesmo, firmemente, na pessoa de Deus, na pessoa no Senhor. Era esse sentimento que, uma vez fosse desenvolvido nas suas vidas, levaria a manter aqueles irmãos no caminho do Senhor, levaria a manter aqueles irmãos no bom testemunho, para que assim eles pudessem vivenciar a palavra do Senhor, não obstante as dificuldades pelas quais eles passavam, por causa da sua fé, por causa da sua crença na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que assim eles procedessem, uma vez que eles assim agissem, nessa confiança, nessa ousadia, nessa coragem, nesse destemor, esperando tão somente no Senhor, no final de tudo, há uma promessa. Que promessa? Eles receberiam o prêmio de Deus, eles receberiam o galardão. É por isso que ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, não havia uma outra alternativa para aqueles irmãos. Diante das dificuldades, se eles quisessem manter firmes no caminho do Senhor, eles teriam que esperar com ousadia. Eles teriam que esperar com coragem na pessoa de Deus. E uma vez que fizesse, isso garantiria o prêmio que eles receberiam na eternidade, passada essa vida, na eternidade, passada essas dificuldades. É interessante porque, se no primeiro conselho, conforme nós acabamos de ver, o autor sagrado, ele exorta aos irmãos a olhar para o passado e ver aquilo que Deus havia feito, e ver a maneira como Deus havia operado em relação às suas vidas, nos primeiros dias de conversão, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Esse segundo conselho, ele não visa olhar para o passado, mas esse segundo conselho, ele visa focar a visão daqueles irmãos no presente, no hoje, no agora. E o que é que Deus quer? Que nós vivenciemos agora. O que é que Deus quer? Que nós vivenciemos no presente. Que nós confiemos e confiemos nele em todos os instantes, a despeito das dificuldades, a despeito dos problemas, a despeito das adversidades que porventura a gente venha atravessar aqui neste mundo. A gente precisa, meus irmãos, a gente precisa, minhas irmãs, cada vez mais procurar firmar a nossa estabilidade espiritual, procurar firmar a nossa confiança em Deus, procurar firmar a nossa esperança no Senhor, até porque a gente não chega no nível de confiança perfeito, completo, não. A nossa confiança em Deus, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo esculpida, e via de regra, isso acontece através de adversidades e dificuldades que nós vivenciamos, para que a nossa confiança, ela possa se fortalecer, ela possa ser lapidada, e assim possamos estar firmes, independente das circunstâncias pelas quais nós viermos a passar. Diante disso, a gente fica a se perguntar, diante disso, a gente fica a se indagar, mas o que é que eu devo fazer na prática para que eu possa aperfeiçoar minha confiança em Deus? O que é que eu posso fazer na prática para que eu possa esperar única e exclusivamente no Senhor? O que é que eu posso fazer na prática para que a minha esperança esteja voltada simplesmente e tão somente para o Senhor, independente das adversidades? Há pelo menos 3 caminhos que eu, você, todos nós podemos percorrer e, na verdade, devemos percorrer para que assim a nossa fé ela venha a ser cada vez mais trabalhada pelo Senhor na nossa vida. O primeiro caminho, a gente deve aprender, meus irmãos, a gente deve aprender, minhas irmãs, cada vez mais sobre Deus, sobre suas obras, através da sua palavra. A gente só confia em quem a gente conhece. E quanto mais a gente conhece a Deus, e não há outro meio a não ser a palavra, quanto mais a gente sabe quem é Deus, os seus atributos, quem é Deus, as suas obras, mais a nossa confiança, ela se fortalecerá. Essas duas coisas, elas estão diretamente relacionadas. Se alimente da palavra, aumente seu conhecimento de Deus, não só o conhecimento teórico, mas também o conhecimento no sentido prático. E você vai perceber que o seu coração, ele vai cada vez mais estar inabalável diante de toda e qualquer situação que porventura você venha a atravessar. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, minhas irmãs, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela é comparada ao nosso alimento espiritual.
E tal qual acontece no nosso organismo físico, onde a gente precisa se alimentar e se alimentar bem, para que a gente possa ter substância, como a gente fala no sentido físico, no sentido espiritual acontece a mesma coisa. Se você se alimenta no sentido periódico, no sentido constante, no sentido cada vez mais aprofundado de Deus através da sua palavra, mas você vai fortalecer a sua fé. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Por isso é um dos caminhos que nós devemos percorrer, para que assim a gente possa aperfeiçoar o nosso crer, o nosso confiar, o nosso descansar no Senhor. Ou seja, conhecendo de Deus e daquilo que Ele faz através da sua palavra. O primeiro caminho. O segundo caminho, nós devemos desfrutar. E desfrutar cada vez mais. E desfrutar intensamente da comunhão com Deus através da oração. É pela palavra que nós conhecemos de Deus. É pela oração que nós desfrutamos da presença de Deus. E essas duas coisas, elas se completam, elas se complementam em relação às nossas vidas. Daí a necessidade que a gente tem, conforme a nossa proposta, ao longo das nossas escolas dominicais, aprender sobre a oração. Não só para nós virarmos intelectuais, conhecedores da oração, mas para que nós possamos ser praticantes da oração, vivenciadores da oração, para que a oração se torne uma realidade visível nas nossas vidas, para que assim a nossa fé também, ela venha se fortalecer, ficar inabalável, e assim a gente possa se manter firme no caminho do Senhor. Então, procure conhecer mais de Deus, da sua palavra. Então, procure estar na presença de Deus mediante a oração. Contemple a Deus através dos sacramentos, os quais Ele nos disponibilizou. O batismo, onde a gente confessa que pertence ao Senhor e que Ele é o nosso dono a partir do nosso batismo. Na ceia, onde a gente se alimenta de Jesus Cristo e assim fortalece a nossa fé. Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, são caminhos que eu, você, todos nós devemos percorrer para que a nossa fé ela possa se aperfeiçoar, ela possa se robustecer e desta forma a gente possa estar firme, independente das adversidades, dos problemas, das tribulações que a vida cristã ela impõe e impõe com toda certeza a cada um de nós. Então, como desafio, meus irmãos, como desafio, minhas irmãs, apegue-se cada vez mais com confiança no Senhor. Saiba quem é o seu Deus, saiba aquilo que Ele faz por você, experimente da sua presença em oração, encha-se dele através dos sacramentos, de uma vida de santificação, e assim esteja pronto a fortalecer a sua vida espiritual, quando você passar por períodos de desestabilidade espiritual, para que assim você possa se manter firme no caminho de Deus, frutificando para toda a sua obra, glorificando o seu santo e excelso nome e assim manifestando a graça divina através da sua vida. Esse é um exercício, meus irmãos, esse é um exercício, minhas irmãs, que vai perdurar ao longo de toda a nossa caminhada. É por isso que eu fiz a ilustração inicial comparando a vida cristã como uma maratona. Ela é uma prova longa. São quilômetros que nós temos, são anos que nós temos adiante. Então, a cada dia a gente vai vencendo os obstáculos. A cada dia a gente vai amadurecendo. A cada dia a gente vai estreitando a nossa comunhão com o Senhor. A cada dia a gente vai tendo mais a pessoa de Cristo em nossas vidas. E é dessa forma que a gente se municia para poder estar pronto aos ataques do inimigo do mundo contra a nossa fé. Porque são os três grandes inimigos que nós, enquanto cristãos, nós temos: a nossa própria carne, que quer sempre nos puxar do caminho do Senhor; o mundo, que quer esfriar nossa confiança em Deus; o diabo, que quer colocar no nosso coração a incredulidade. E é uma luta constante que nós atravessamos, é uma luta constante que nós experimentamos. E como é que a gente vai sobressair diante dessa dificuldade e dessa luta? Confiando em Deus, apegando-se cada vez mais em confiança, em esperança, com ousadia na pessoa do Senhor, na pessoa do nosso Deus. Então, o segundo conselho que nós temos da parte de Deus é justamente este. Que conselho? Apegue-se com confiança em Deus. Então, não perca a sequência que nós estamos a considerar. No primeiro momento, para que a gente possa se firmar mais na fé, precisamos nos lembrar
de tudo aquilo que Deus já produziu em nós no passado, não obstante as dificuldades. Em segundo lugar, para que a gente possa se manter firme no Senhor, a gente precisa se apegar cada vez mais com confiança em Deus. Mas parou por aqui? Não. Há um outro conselho? Sim. Há uma outra orientação? Sim. Então, o terceiro e último conselho, a terceira e última orientação: persevere na obediência à palavra de Deus. Persevere na obediência à palavra do Senhor. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que nós encontramos no versículo de número 36. Versículo de número 36. Diz o seguinte, as Escrituras Sagradas: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aqui nesse verso, Deus ele ordena aos hebreus que perseverassem na sua palavra. É por isso que nós encontramos a expressão feito a vontade de Deus, ou seja, cumprida a palavra de Deus, obedecida às ordens do Senhor. Chama-nos a atenção aqui o significado da palavra perseverança, que o autor sagrado ele usa quando diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. A palavra perseverança aqui significa manter-se em um determinado caminho, significa manter-se em um determinado procedimento, independente que haja algo, independente que haja alguém agindo para nos levar num caminho contrário. O significado da palavra perseverança aqui significa justamente isso: manter-se em um determinado caminho ou em um determinado procedimento, independente que haja algo, independente que haja alguém agindo para nos desviar desse caminho, nos desviar desse foco, nos desviar desse objetivo. Então, era o que estava acontecendo. Era o que estava acontecendo com os irmãos, para os quais o autor sagrado está aqui a escrever. Eles estavam tentando, os irmãos, a abandonarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo. E aí existe a orientação. Em que sentido? Perseverem. Não deixem que nada, não deixem que ninguém desvie o foco de vocês da palavra de Deus, que aponta para Jesus, da palavra de Deus, que aponta para a salvação de Jesus, para que vocês voltem a práticas que já foram cumpridas na obra de Jesus Cristo, que ele realizou na cruz do Calvário. Na verdade, o que aquelas pessoas estavam tentando, aqueles irmãos, era justamente nesse sentido, que eles retrocedessem. Eles já experimentavam a realidade de Cristo, da sua salvação. Eles já se beneficiavam do sacrifício de Cristo. Então, qual necessidade de voltar atrás aos antigos sacrifícios? Qual a necessidade de voltar atrás? A voltar aos antigos procedimentos, conforme prescritos no Antigo Testamento, dentro da lei judaica. Não havia necessidade. Por isso, o autor sagrado, ele é muito enfático nesse sentido. Perseverem, mantenham-se firmes no caminho, mantenham-se firmes no procedimento, mantenham-se firmes na sua confiança, não retrocedam, não retornem, não voltem atrás, não jamais. Porque na medida em que vocês agirem dessa forma, na medida em que vocês procederem dessa maneira, há uma promessa. Tanto é que no final do versículo 36, o autor sagrado fala: havendo feito a vontade de Deus, ele complementa: alcanceis a promessa. Que promessa é essa? A promessa da salvação. Que promessa é essa? A consumação da salvação. Que promessa é essa? É nós estarmos na presença de Deus, santos, glorificados, para que com ele possamos viver eternamente. Era isso que estava em jogo em relação àqueles irmãos. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente encontra um princípio que não pode ser mudado, um princípio que não pode ser alterado. Que princípio é? A nossa fraqueza espiritual, via de regra, ela é resultado do nosso afastamento da palavra de Deus. Pega esse conselho, pega esse princípio. A nossa fraqueza espiritual, ela sempre será resultado
do nosso afastamento da palavra de Deus. É isso que acontece, meus irmãos. É isso que ocorre, minhas irmãs, em relação às nossas vidas. Nós não devemos nos apartar jamais da palavra. Se você se aparta da palavra, no sentido de se alimentar dela, se você se aparta da palavra, no sentido de meditar nela, se você se aparta da palavra no sentido de guardá-la no seu coração, automaticamente vai fugir da sua mente aquilo que é certo e aquilo que é errado. E naturalmente você vai seguir no caminho do erro. É por isso que muitas pessoas acabam esfriando em termos espirituais. A Bíblia, como diz o salmista, é a lâmpada para os nossos caminhos. Se você ofusca a sua luz, automaticamente você andará em trevas. Ao andar em trevas, você estará se afastando de Deus. Ao se afastar de Deus, você estará se esfriando em termos espirituais. Não há como mudar. Infelizmente, essa é a sequência negativa que nós observamos. Deus ele é fonte de vida espiritual. Deus ele é fonte de paz espiritual. Deus é fonte de alegria espiritual. Então, se você vai andando de maneira tortuosa, se afastando da sua palavra, se afastando da sua verdade, consequentemente você se afastará do próprio Deus. E aí bate a frieza, aí bate a desesperança, aí bate a tristeza, aí bate esse mal espiritual que muitas vezes acomete as nossas vidas ao longo da nossa caminhada com Deus. Qual é o conselho que Deus nos dá, meus irmãos? Qual é o conselho que Deus nos dá, minhas irmãs, nessa noite de hoje? Persevere na palavra. A gente vive dentro de um mundo, dentro de uma realidade, onde tudo conspira para que a gente não possa ter essa relação mais próxima e íntima da palavra do Senhor. A gente vive dentro de um contexto onde as pessoas desacreditam da palavra. A gente vive dentro de um contexto onde as pessoas escarnecem da palavra. A gente vive dentro de uma realidade onde as pessoas vivem de maneira contrária à palavra. E a gente tem que sair dessa realidade, furar essa bolha, porque senão a gente fica imerso dentro dessa triste realidade e aí complica. É por isso que você observa muitos irmãos, conforme nós falamos, irmãos secularizados, crentes secularizados, pensamento nas coisas do mundo, coração nas coisas do mundo, prática nas coisas do mundo, não. E aí quando você analisa a vida dessas pessoas, você percebe o afastamento delas em relação à palavra. E preste atenção, isso não acontece instantaneamente, isso não acontece de repente, isso é um processo gradual, contínuo. A gente vai se afastando, a gente vai se afastando, a gente vai se afastando. Quando a gente menos a percebe, a gente já está completamente afastado. Por isso existe o conselho de Deus. Persevere. Então, essa é a lição que Deus ele coloca na nossa vida. Em que sentido? De a gente se manter firme na sua palavra. Não brincar, meus irmãos, não brincar, minhas irmãs, com a palavra de Deus. De nós estarmos atentos, sim, de nós estarmos atentos a tudo aquilo que nos afasta da palavra do Senhor, para que a gente possa evitar. E, infelizmente, hoje, existem tantas coisas que desviam o nosso foco da palavra, os entretenimentos, as mídias sociais, que vão colocando cada vez mais a nossa vida dentro dessa realidade, nos afastando. Falta tempo para se alimentar de Deus, falta tempo para ler a palavra de Deus, falta tempo de aprender a palavra de Deus, e a gente vai diminuindo em termos espirituais. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a vida cristã não é fácil, é uma luta. Ela requer perseverança na palavra, ela requer firmeza na palavra, e de a gente se desvencilhar de tudo aquilo que nos impede de ter um maior envolvimento com a palavra. E não brinque. O mundo, o diabo, eles vão se encarregar de colocar coisas na nossa vida para nos afastar do livro de Deus, para esfriar a nossa fé, para amolecer o nosso coração quanto às coisas espirituais, para nos distanciar de Deus, da sua obra, colocar outros objetivos, outros propósitos que não os divinos, para que cada vez mais nos afastemos daquele que é a fonte de vida para os nossos corações. Tudo isso que eu estou falando na noite de hoje, se você considerar bem, é o básico, todos nós sabemos. A grande dificuldade é que a gente tem um desafio para vivenciar essas coisas. Foi como foi abordado hoje pela manhã em relação à oração. Tudo aquilo que a gente falou em relação à oração é aquilo que a gente já sabe, mas a gente tem uma grande dificuldade para colocar em prática, é aqui que mora o desafio, que eu, você, todos nós temos que enfrentar. A gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr, a gente não pode esmorecer, porque
A nossa condição espiritual depende disso. Irmãos, irmãs, se há um bem precioso que a gente tem na nossa vida, esse bem se chama a nossa alma, o nosso espírito. Não brinque com outras coisas. Não brinque, não desperdice tempo com outras coisas. Que você tenha esse cuidado, que você tenha essa atenção com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual. Não abra mão disso, priorize, coloque como finalidade principal na sua vida, porque é disso que vai depender a sua vivência eterna na presença do nosso Deus. Então persevere cada vez mais na palavra do Senhor. Finalizando, meus irmãos, meus amigos, foi o que nós vimos na noite de hoje. Vimos vimos dois, vimos 3 conselhos que Deus nos dá para que a gente possa se fortalecer espiritualmente. Vimos 3 conselhos que Deus nos dá para que a gente possa manter o nosso vigor espiritual. Para os que estão fracos, se fortalecer. Para aqueles que já estão fortes, permanecerem sadios. E quais são essas 3 orientações? Nos lembrar das experiências passadas com Deus, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já trabalhou em nosso favor. Em segundo lugar, apegar-se com ousadia, com confiança em Deus. Em terceiro lugar, ser perseverante na nossa obediência à palavra de Deus, na nossa obediência à palavra do Senhor. Talvez você possa se indagar, talvez você possa se perguntar: mas por que isso é tão importante? Por que é tão importante fortalecer a nossa fé? Por que é tão importante nos manter vigorosos em termos espirituais? Por quê? Porque, se você olhar para o restante do texto, você vai encontrar 1, 2, 3 razões pelas quais isso é tão importante, esse cuidado que a gente deve ter com a nossa alma. Eu só vou destacá-los, eu não vou fazer nenhum comentário. Em primeiro lugar, a gente deve se fortalecer espiritualmente, a gente deve manter o nosso vigor espiritual, porque está próximo, meus irmãos, está próximo, minhas irmãs, a vinda do nosso Senhor. Olha só o que diz o versículo 37. Olha só. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, irmãs, Cristo está à porta. Ele está à porta. Esqueça disso não. E haverá guerras e rumores de guerras. E é o que a gente está mais escutando, é o que a gente está mais ouvindo. Às vezes a gente fica assim impactado. A gente deve ter um outro olhar. Que bom, por mais que traga tristeza. Que bom, por mais que traga aflição. Mas isso é um indício. Cristo está às portas. Não viva como um fraco espiritual. Fortaleça a sua vida com Deus. Se já é forte, que você possa manter o seu vigor. Por quê? Já, Cristo ele está voltando para nos buscar. Em segundo lugar, por causa da disposição que nós devemos ter. Não qualquer disposição, mas uma disposição para agradar a Deus. Olha só o que diz o versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, citando Abacuque capítulo 2. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus se alegra, meus irmãos. Deus se alegra, minhas irmãs, quando a gente vive uma vida vigorosa em termos espirituais. Deus ele não quer que sejamos fracos em termos espirituais. Não. Ele não quer. Ele enviou o seu Filho aqui para este mundo. O seu Filho se sacrificou por nós, para que nós possamos viver a vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida na presença de Deus. Não é com fraqueza, não é com desestabilidade espiritual, não. A gente pode até passar por etapas, mas não deve ser uma constante na nossa vida. Não. Então, Deus, ele nos dispôs o coração de agradar e agradar o seu nome. E em outro lugar, por causa da nova natureza que Cristo ele implantou em nós. E que nova natureza é essa? Veja, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus não nos salvou para que a gente venha retroceder. Deus ele não nos salvou para que a gente possa voltar para trás. Deus nos salvou para que a gente siga adiante, para frente, para que a gente siga adiante até a consumação da nossa salvação para a glória do seu nome. Não volte. Avance, avance e avance.
E por fim, meus amigos, minhas amigas, fica o conselho. Que conselho? Conselho que você deve fazer. Fazer uma autoanálise da sua vida. Veja que tudo aquilo que a gente considerou aqui na noite de hoje são conselhos que Deus dá ao seu povo, para que o seu povo não viva em fraqueza espiritual, muito pelo contrário, para que o seu povo seja vigoroso em termos espirituais. Então perceba, se Deus tem esse cuidado, se Deus tem essa atenção em relação ao seu povo de adverti-los, de aconselhá-los, para que o seu povo não permaneça nessa condição, avalie bem mesmo como está a sua situação diante de Deus. Que ainda não firmou um compromisso com Ele, que ainda não se chegou a Jesus Cristo, que ainda não glorifica o seu santo e excelso nome, e que mais cedo ou mais tarde estará na sua presença para prestar conta da sua vida. Meu amigo, minha amiga, considere com seriedade a necessidade que você tem de se voltar para Deus em arrependimento, de se voltar para Deus em confissão, de clamar pela sua graça e pela sua misericórdia, a fim de que Ele possa lhe reavivar em termos espirituais, lhe transformar numa nova criatura, para que assim, somente assim, você possa perseverar no novo caminho com o Senhor, no novo caminho com Deus. Então, não deixe para fazer isso amanhã, não deixe para fazer isso depois, não, muito pelo contrário, faça-o hoje, faça-o agora, que você possa considerar na sua vida com Deus, que você possa clamar pela sua graça, que você possa suplicar pela sua misericórdia e que você não desista enquanto a nova vida não venha a ser implantada na sua vida. Clame para que Deus se compadeça de você, lhe transforme pelo seu Espírito, que você possa acolher essa palavra e a partir disso você possa experimentar a nova realidade em Cristo, você possa perseverar, você possa lutar com as várias adversidades que virão sobre sua vida, uma vez que você assumir um compromisso com Cristo, mas dentro da certeza, dentro da convicção que Deus irá lhe ajudar, que Deus irá lhe fortalecer, para que você possa chegar salvo na sua presença e viver com Ele para todo sempre, para a glória do seu nome. Faça isso, meu amigo. Faça isso, minha amiga. Pois é assim que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém.